Boa noite, pessoal da turma 2001, tudo bem? Nós estamos na nossa aula número 7 na distância. Na aula número 6, nós falamos sobre nutrientes, né? A primeira parte da aula sobre o nutriente. Explicamos o que é o nutriente, né? E quais são a importância deles no nosso corpo. Hoje, nós vamos falar da segunda parte do nutriente. A primeira parte a gente falou, né, sobre os carboidratos, lipídios e proteínas. Nessa segunda parte aí vamos falar de outros nutrientes que são necessários para o nosso organismo. O primeiro nutriente é a água, tá? A água é super importante para o nosso corpo, né? É super importante, é vital para o nosso corpo, né? Cerca de 60 a 70% do nosso corpo tem a composição de água, tá? Então por isso a sua grande importância, tá? Então a composição do corpo está entre 60% a 75%, né, que atua no transporte de nutrientes para as células, tá? Então ele faz, a água facilita o transporte de outros nutrientes para as células, né, que é os carboidratos, proteínas, os lipídios, as vitaminas, né? Então, ele regula a temperatura corporal do corpo através do suor, né? Então, quando você faz exercício físico, uma atividade física, um exercício físico, a sua temperatura aumenta muito. O que equilibra, né, esse aumento de temperatura é o suor que o corpo produz para equilibrar a temperatura corporal, tá? Ele atua também nas reações químicas, né, do nosso corpo. Ele protege o nosso organismo, né, como os fluidos nas articulações, por exemplo, né? Então a articulação do joelho, né, para que ele possa fazer uma boa movimentação, né, ali é revestido também, tem a composição de fluidos para que ele possa fazer o deslize na articulação, tá? Ele atua no processo digestivo, atua no processo na digestão, por começar com a saliva, né? Quando você come alguma coisa, mastiga, a saliva ali já está atuando, né, no processo digestivo. E na eliminação de substâncias tóxicas que tem no nosso corpo, né, como a urina e as fezes. A água também está presente em todos os alimentos, tá? Estão em menor e maior quantidade, dependendo do alimento que você for digerir, tá? Então, por isso que o volume de água, para você ter um nível de volume de água normal, você precisa beber água, você precisa ingerir água potável várias vezes ao longo do dia, tá? Então, para que você tenha uma boa hidratação, né, além dos alimentos, tem alimentos que possuem água, tá? A água, você precisa beber água ao longo do dia para ter uma boa hidratação, tá? Então, o nosso corpo há um equilíbrio, né, entre a quantidade de água que você consome e com a quantidade de água que você retira, tá? Então, para que você possa ter um bom funcionamento do corpo, precisa desse equilíbrio, tá? Depois que a água é aproveitada no nosso corpo, ela precisa ser eliminada, tá? Então, existem 4 formas de eliminação da água. Tem a urina, tem o suor, tem a respiração, a própria respiração, né? Por exemplo, se vocês colocarem a mão ou o espelho na sua respiração, você vai ver que o espelho está embaçado, e nesse embaçado tem gotículas de água aí que está sendo eliminado também. E nas fezes também, tá legal? Por isso, é muito importante manter o corpo hidratado. Como a gente elimina muita água, né? Por exemplo, na urina a gente elimina quase mais de 2 litros de água por dia, né? Então, como a gente está sempre eliminando água, muita água, suor também, se o dia for muito quente, o suor é muito, né, você elimina muita água pelo suor, então a gente precisa ficar hidratado, tá? O Ministério da Saúde recomenda o consumo mínimo de 2 litros de água por dia, tá? Isso é o mínimo que a pessoa tem que consumir, tá? Isso aí vai variar de acordo de cada pessoa. Por exemplo, se a pessoa mora numa região onde o clima faz muito calor, ela precisa beber mais água, né? Ou se ela faz uma atividade de muito esforço, ela precisa beber mais água. Ao contrário da pessoa que
mora numa região mais amena, não há muito calor, ou se ela não faz muita atividade no seu trabalho, aí ela pode, né, consumir menos da água de cada pessoa. Mas o mínimo recomendável para todo mundo são 2 litros de água por dia. Tá? Isso equivale mais ou menos a 8 copos daquele descartável de plástico, que tem mais ou menos 250 ml. Então, se você beber, no mínimo, 8 copinhos daquele descartável por dia, você está, no mínimo, hidratado, ideal hidratado, para que você possa suportar, para o seu corpo possa funcionar legal. Tá? Mas lembre-se, isso aí é o mínimo, né? Se você vê as suas condições, né, que se puder, né, consumir mais água, melhor, tá? Então o mínimo ali são 2 litros de água por dia, tudo bem? Então os alimentos aí ricos em água, né? O alface, o pepino, a uva, os ovos, a maçã e a banana, tá legal? E por isso tem que ingerir água durante todo o dia. A água é super importante para que você possa, né, ter um bom funcionamento corporal. Não só esses alimentos, os alimentos que você puder também consumir são ótimos também, tem ricos em água. Mas a hidratação é sempre importante, você bebendo um copo d'água, no mínimo 2 litros por dia. Tudo bem? Sais minerais. Os sais minerais são nutrientes inorgânicos essenciais para um bom funcionamento do nosso organismo. Tá? Então, os seres vivos não produzem, não são capazes de produzir os sais minerais. Eles são inorgânicos, né? Então, fora do organismo. Então, eles não são capazes de produzir sais minerais. O corpo não é capaz de produzir sais minerais. Por isso, há uma necessidade de uma alimentação balanceada para a sua digestão, balanceada e controlada. Tá? Por isso que, como a gente falou sobre alimentação saudável e balanceada, nós temos que digerir uma variedade de alimentos para que a gente possa ter uma variedade de nutrientes para o nosso corpo. Tá? Cada sal mineral atua de forma diferente. Tá? Então, a gente vai mostrar aqui os principais minerais que nós ingerimos na nossa alimentação e as suas principais funções. Cálcio. Todo mundo conhece o cálcio, né? Então, participa na formação dos ossos e nos dentes. Ele fortalece, além da formação, ele fortalece também os ossos e o dente. Tá? E ele é responsável também pela coagulação do sangue. Tudo bem? Então, as fontes de cálcio na nossa alimentação é o leite, os seus derivados. Derivados do leite, queijo, iogurte, requeijão, tá? A gema do ovo, tá? Cereais e legumes verdes. Ok? Fósforo. O fósforo, junto com o cálcio, né, participa na formação dos ossos e dos dentes. Também na formação e no fortalecimento dos ossos e no dente. E também participa na produção de energia, né, auxilia na produção de energia corporal. Tá? Então, as principais fontes do fósforo: leites derivados também, tá? Cereais, né, grãos cereais, tá? Carnes, ovos e pães. Potássio. Atua na contração muscular e na atividade nervosa, tá? A contração muscular, muitas vezes, quando você tem baixo, né, ingestão de cálcio, você sente muito mais cãibra, a força muscular é menor. Então, quando você ingere uma quantidade boa de cálcio, você não tem esse problema de cãibra, por exemplo, né, do músculo não contrair direito, tá, na hora de você fazer o movimento, tá? E ele é importante também no batimento cardíaco do coração, beleza? Então, as principais fontes do potássio são as frutas, cereais também, leite e carne. Quando eu falo carne, é carne bovina, carne suína e aves e peixes. Tudo bom? Sódio. Principal regulador do volume de líquidos corporais. Tá? E está relacionado à pressão do sangue e também nas contrações musculares. Tá? Então, o sal, a principal fonte do sódio é o sal de cozinha, que deve ser consumido com cuidado. Tá? Então, deve ser consumido com cuidado para que a pessoa não possa ter
problema de hipertensão no futuro. Tudo bem? Então há um controle, há um mínimo de consumo de sal, né, que a pessoa até pode consumir, que é saudável, para que ela não possa consumir esse mínimo muito grande, para que ela não possa ter problema de saúde. Ferro. Então o principal componente da hemoglobina, que é a célula do sangue, tá? Né? E ele é responsável também pelo transporte de oxigênio no nosso corpo, tá? Muitas vezes, se a pessoa está com baixo teor de ferro no sangue, ela tem um problema chamado anemia. Ela pode ser uma pessoa anêmica, tá legal? Então, o ferro aí, quando você faz o exame de sangue e vê, né, o nível normal de ferro, a pessoa pode estar com anemia ou não, tá? Principais fontes de ferro: fígado, rim, coração, gema do ovo, vegetais verdes, beterraba, feijão e cereais, tá? Flúor atua na composição dos dentes e dos ossos, né? Mas para os dentes, né, para a fortificação dos nossos dentes, que previne a cárie dentária, tá? Então o flúor é super importante na nossa alimentação também, beleza? Ele é a principal a fonte dele são as águas fluoradas, né? As águas que chegam na nossa casa tem uma certa dose de flúor, né, na composição dela, tá? E no creme dental que você utiliza. Tá? Faça uma atividade 7. Qualquer dúvida, me procure para que eu possa esclarecer as dúvidas para vocês. Tudo bem? Na próxima aula, a gente vai falar de um outro nutriente, que é as vitaminas. Tá beleza? Valeu, pessoal. Um abraço aí. Uma boa noite para vocês.